Olá, meu nome é Jonas Borges e nós vamos continuar aqui sobre a série de mensagens a respeito da Páscoa. Eu gravei o primeiro vídeo sobre a ideia do culto a Deus, que começou com Abel, Caim, Noé e Abraão. Foram cultos que não tiveram uma forma litúrgica, organizada, não teve protocolo de nenhum deles, também não teve nenhuma informação de Deus a respeito de como seria esse culto a ele. Bom, já que o culto é para Deus, ele começou a organizar esse culto. No capítulo de número 12 de Êxodo, é o início de Deus organizar o seu culto, porque o culto é para ele. Só ele pode dar ordenamento a respeito desse culto. Mas antes de falar sobre a Páscoa, a ideia da Páscoa, o que é a Páscoa? Eu quero te fazer lembrar sobre o capítulo 15 de Gênesis, que a Páscoa só existiu por causa de Abraão, Isaac e Jacó. Quando Abraão fez com Deus uma aliança, ou a aliança que Deus fez com ele no capítulo 15, quando ele levantou um altar, que colocou os sacrifícios, desceu do céu um forno, desceu do céu uma tocha, consumiu aqueles animais, e ali Deus fez com ele uma aliança. Oficialmente começou no capítulo 15 essa ideia dessa aliança. Aí Deus também diz para Abraão que a sua descendência ia ser peregrino numa terra alheia, uma terra estranha. Ele nem mencionou aí o nome Egito. É uma terra alheia, que não existia ainda o Egito. Mas Deus disse que puniria a nação que ia escravizá-los. E depois de 400 anos, esse povo seria liberto do cativeiro, porque Deus tem um programa. Você deve se lembrar que no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão para um programa, para um propósito. E essa programação alcança a sua descendência, evidentemente. E no capítulo de número 12 de Êxodo, depois que Israel já passa por essa escravidão por 430 anos agora, porque era para ser 400 anos, mas o povo prevaricou, não buscou, então mais 30 anos ficaram no Egito. Aí depois eles clamam a Deus, Deus atende a oração deles, o clamor deles, e Deus decide libertá-los. E nesse capítulo 12, Deus dá uma ordenança a respeito do culto. Como seria? Primeiro, Deus já começa a inserir algo no culto que ele não foi inserido a pedido dele antes, no culto de Abel, Caim, Noé e Abraão. E agora Deus pede para Moisés, depois de um ano de praga, ataque ao faraó, ao Egito, depois de um ano, desde quando começou a primeira praga, quando Moisés foi para o Egito, até essa data, demorou-se um ano. Então Deus pede para Moisés chamar as famílias de Israel e que cada família pegue um animal, um cordeiro, um cabrito de um ano de idade. Deus já começou a estabelecer regras, normas. Ele quer agora um cabrito ou um cordeiro, um carneiro de um ano de idade. Esse carneiro, esse cordeiro, esse cabrito de um ano de idade, ele vai ficar preservado por 4 dias. Ele vai ser morto no dia 14, às 3 da tarde. Agora Deus também estabelece a forma como ele vai ser sacrificado. Ele tem que ser queimado, não pode ser cozido. Tá? Porque aí tem que ter a presença da figura do Espírito Santo, que uma das simbologias dele é o fogo. E ele vai ser assado às 3 da tarde. E ele vai ser comido no crepúsculo do dia. E eles têm que estar vestidos para a viagem. Porque essa é a característica da natureza de uma Páscoa. É uma despedida. É uma partida. E de repente eles são orientados a estar com a mala pronta, com as vestes prontas, para poder sair do Egito para a terra de Canaã. Mas também Deus orienta a Moisés para que cada família pegue um animal. Se a família é pequena, ela tem que se juntar com outras pessoas, outras famílias, para poder determinar a quantidade de gramas que as pessoas comeriam, para estar equivalente ao peso do cordeiro. Se a família fosse pequena, tem que ser feita uma conta. Então, esse negócio de self-service, de pesar na balança, é coisa antiga, porque a família tinha que pesar o tamanho ou o peso do cordeiro, também com a quantidade da família. Não podia ser menos de 10 pessoas, era a cultura judaica, e nem mais de que 20 pessoas numa refeição da Páscoa. Agora, interessante também que Deus mandou que não somente esse cordeiro fosse morto, mas que o sangue dele fosse aspergido nas vergas
e nas portas das casas, porque havia uma ordem de Deus, que ele passaria à meia-noite, o anjo da morte, e mataria todos os primogênitos, tanto dos judeus como dos egípcios, tanto de homens como dos animais, que não tivesse a marca do sangue na porta da sua casa. Então, para o povo de Israel, Deus deu essa informação, que cada família deveria colocar a marca do sangue nas vergas da sua casa. Agora, esse sangue, ele era direcionado a Deus, porque o anjo da meia-noite ia passar, e quando o anjo visse o sangue, ele passaria por cima. Esse é o significado da Páscoa, passar por cima. Esse sangue, ele era direcionado para Deus. Deus tinha que ver a marca do sangue. Agora, esse sangue nas vergas era suficiente para a salvação do judeu? Não, não era. Por quê? Porque havia uma segunda ordem de Deus ao povo de Israel, que cada família que imolasse o cordeiro, eles tinham que participar daquele cordeiro, eles tinham que comer do cordeiro. Então a salvação é um conjunto de ações. Para você entender aqui melhor, lá na cruz do Calvário, porque todo sacrifício, ele aponta para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E lá no Calvário, Cristo realizou duas ações apenas para me salvar e te salvar. Lá, ele tomou o meu lugar, que foi a substituição, e ali também ele pagou a nossa redenção, o resgate. Tá? Foi pago, a cédula que tinha sido escrita contra nós, ela foi cravada na cruz. Essa cédula significa, no grego, escrita à mão. E quem fez isso foi Deus. Você vai ver isso no capítulo 3 de Romanos, versículo 24 ou 25, se não me falha a memória, que diz assim, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para remissão de pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus tinha que ter paciência. Só tinha que fazer sacrifícios. Então, na cruz, somente 2 gestos de Cristo foram realizados. É o suficiente para esse programa da cruz, sim, mas não o suficiente para nos salvar. Igual também era o sangue das vergas lá das portas. É suficiente em relação a Deus, sim, mas a família não. Por quê? Porque cada família tinha que participar do cordeiro. Eles tinham que comer do cordeiro. Qual a razão? Para que a família fosse identificada com a morte do cordeiro. Quando a pessoa comia a carne do cordeiro, se tornava um com o cordeiro. Então ali já havia o quê? Havia morte. Então não poderia mais morrer alguém. Essa é a razão deles serem obrigados. E Cristo fala isso muito claro, porque o Velho Testamento é explicado no Novo Testamento. E em João, no capítulo 6, Cristo explica isso direitinho. Para você entender essa questão do cordeiro ser comido, a carne dele ser comida. E Cristo fala assim, aquele que não participar da minha carne, ou aquele que não comer da minha carne, não tem parte comigo. E essa participação da carne, ela implica que na ressurreição, na salvação, na proteção, na vida eterna. Então, os judeus tinham que comer dessa carne para poder estar identificado. Então, para você entender melhor, o sangue, ele estava relacionado com Deus e a carne relacionada com o cordeiro. Isso junto fazia já parte do programa. Voltando lá para a cruz de Cristo, para você entender isso melhor, que eu vou explicar com mais detalhes nos outros vídeos sobre a Páscoa, esse ato na cruz, que foram 2, eles não foram suficientes para a salvação completa. Por quê? Porque Jesus tinha que ressuscitar. Amém? Ele tinha que ressuscitar. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Aí ele venceu a morte, também venceu o império da morte. Ele não só venceu o espírito da morte, mas também aquele que invoca, que domina, né? Que é Satanás. Então, o império da morte, o poder da morte, a cobrança da morte também foi vencido, porque ele ressuscitou. Então, a vida, ela é a prova da vitória sobre a morte. O que aconteceu? Ele ressuscitou. Coisa automática, Deus o ressuscitou. Aí, às 9 da manhã, ele sobe para o céu. Por que 9 da manhã? Porque haviam 2 sacrifícios levíticos todos os dias, quando ele morria. Um morria 9 da manhã e o outro morria 3 da tarde. E a Bíblia diz que Cristo foi crucificado às 9 da manhã. O processo de carregar a cruz começou às 9 da manhã. Então, no primeiro dia, bem cedo, ele sobe ao céu. Você vai ver isso lá em Hebreus capítulo 9. Vai fazer o quê? O terceiro
ato de Jesus para nos salvar. É a expiação das nossas almas. Quando ele chega, ele apresenta o sangue no propiciatório eterno. A base do trono de Deus, a Bíblia diz lá em Salmo 89:14, que é justiça e juízo. É a base do trono de Deus. E do centro procede a misericórdia e a verdade. Essa é a base do trono de Deus. Onde Deus está, está o trono dele. Se ele está no céu, está lá. Se ele está aqui na terra, onde ele está? O trono dele, ele é fixo no céu, mas onde ele estiver, ele também é portátil. Amém? Aí ele sobe, ele faz a expiação pelas nossas almas. Lá no tribunal, lá no trono. O sangue é derramado. Da mesma maneira que quando o sacerdote molava o cordeiro lá no altar de holocausto, esse sangue do altar de holocausto tinha que ser apresentado. Deus não se encontra com o pecador, nem na cruz e nem no altar de holocausto. Não, a representação dele não. Ele encontra lá no Santíssimo com o representante do pecador. Lá na cruz de Cristo foi o encontro do pecador e Jesus. Ali foi o encontro. Ele tomou o meu lugar. Eu fui substituído por Cristo. Agora, da mesma maneira como o sacerdote, ele pegava o sangue e no dia 10, né, no nosso mês de outubro, ia fazer a expiação, ele ia entrar no lugar santíssimo, uma vez por ano, derramava o sangue sobre o propiciatório eterno, aí a nação era perdoada. Isso uma vez por ano. Mas os sacrifícios eram feitos repetidamente. Jesus subiu ao céu, ele apresentou seu sangue no propiciatório eterno, aí Deus aceitou o sangue dele. Agora, a salvação, como é que ela começa? Está lá em Romanos 3:25, ao qual Deus propôs pela fé no seu sangue. A fé, ela não te salva. A fé é o instrumento que te leva para crer naquele sangue. Então, a fé é o instrumento que te conduz para a graça. Quem te salva é a graça. Quem produziu a graça foi o sangue de Jesus. E onde está essa graça? Está lá no trono de Deus. Aí quando eu aceito pela fé esse sangue, que foi colocado lá no altar, aí Deus me justifica. É o 4 gestos. É o quarto gesto para a salvação. Lá na cruz, para repetir, para você entender melhor, é a substituição. Ele tomou meu lugar. Lá ele fez a redenção da minha vida, ele pagou o preço, né? Ele disse: está consumado, está pago a dívida. Ele ressuscita, sobe ao céu para fazer a expiação pelas nossas almas. Aí depois que eu aceito pela fé esse sangue, que foi colocado lá no altar, aí eu sou justificado. A salvação tem 4 pilares: redenção, substituição, expiação e justificação. E juntos, tudo isso aí produz uma coisa só: produz a reconciliação. Então, para você entender, nós vamos prosseguir melhor falando sobre a Páscoa. Você vai ver esse assunto que eu estou aqui falando no meu livro, O Silêncio de Deus na Cruz. Você vai aqui entender de maneira muito clara sobre essa obra da cruz, sobre a Páscoa, sobre a Santa Ceia e muitos assuntos importantes. Está aqui o livro, você vai clicar aí. Você pode ter ele em forma e-book no Amazon, ou também pode pedir pelo telefone ele em forma física. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.